Mandando um abraço muito especial para você que está na sua casa, no seu trabalho, em qualquer parte, sintonizado na TV Diário de Campos. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela sua companhia. Ronaldo Henrique, bom dia. Prazer ter você com a gente aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia ao telespectador. É um prazer imenso. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Eu que agora, na semana que vem, estarei lançando meu primeiro livro. Eu acho, assim, eu fico muito agradecido por você poder dar essa oportunidade para mim aqui no seu programa. Ok, Ronaldo, vamos saber um pouco da sua história na literatura, né? Quando foi que começou essa paixão pela literatura? Você poderia falar para a gente? Sim, com certeza. Na verdade, eu desde quando eu era criança já gostava de livros, de revistas. Sempre tive aquela ânsia por ter meu nome em um livro, buscar assim. Sempre achei isso assim algo que me fascinava. Então eu vim para Campos aos 9 anos de idade, completei 9 anos aqui. Hoje tenho 19. E no caso, a partir do meu primeiro ano do ensino médio, mais ou menos, no Instituto Federal Fluminense, com a professora Rosângela Caldas, do primeiro ano, ela sempre falando de Vinícius, falando de literatura, e dali começou a surgir uma curiosidade, aquela vontade de procurar os textos em verso, de ler, e assim comecei a encontrar a liberdade da escrita, que diferente do que muitos pensam, não precisa ser um letrado, um estudioso para escrever textos em verso. Tem que ter paixão pela literatura. De fato, o que influencia principalmente é o que você lê, o que você vive e você expressar o que sente. Isso é imprescindível, é muito importante. Sim. Você em Campos já teve a oportunidade de participar de algum evento referente a lançamentos de livros, aos seus trabalhos que você já fez? Sim, no caso, eu comecei aqui em Campos, assim, na área da literatura, depois de começar a escrever, porque, digamos que nos 2 primeiros anos de escrita ainda, eu guardava os textos para mim, mostrando assim, timidamente, vamos dizer. Mas quando eu descobri o Café Literário Antônio Roberto Fernandes, comecei a frequentar, dali a Academia Pedralva, a Academia Campista, todas as 2 instituições, assim, sempre de portas abertas a receber novos autores e, assim, por meio dos presidentes, né, o Hélio Coelho, da Academia Campista, que foi meu professor, e o Roberto Cruz, da Academia Pedralva, que atualmente eu faço parte hoje, eu sento na cadeira 14, e a cadeira do fundador da Pedralva. Isso é muito honroso para mim. Gratificante para você, né? Muito. E tomei posse no dia 31 de outubro do ano passado. E isso, assim, eu vejo como um reconhecimento do trabalho, assim, depois de vários concursos literários alcançados, de várias publicações no Brasil, tem publicação em Portugal, tem um blog. Então, a partir disso, eu comecei a divulgar aqui na cidade, as academias foram abrindo as portas e hoje eu frequento a Academia Pedralva. Você está lançando um livro agora, mas a sua marca já está registrada em vários livros, né? Sim, eu inclusive trouxe aqui 2 livros que... Esse aqui, inclusive, é o último de que eu faço parte. O poema, assim, as pessoas costumam até achar diferente, que a minha escrita... Ele vai pegar aí. Vai. Então, a minha escrita, eu costumo escrever com formas, eu costumo escrever, assim, em alguns casos. E, além disso, nessas publicações todas, isso foi gerando um reconhecimento, foi gerando essa caminhada de fato até eu alcançar esse primeiro livro que vai ser lançado. Esse é um livro integralmente meu, contém 60 poemas. O prefácio é assim, eu sinto muito orgulho de dizer isso, é do meu professor, e eu acho que professor de muitos comunicadores aqui da cidade, o professor Fernando da Silveira, que é ele que fez o meu prefácio, e o segundo prefácio é meu, no caso que eu julguei importante ter uma apresentação do meu trabalho, e dali tem 60 poemas entre premiados e inéditos para o leitor apreciar. E qual a sua sensação de lançar esse primeiro livro para você? Como é que é isso? Depois de você ter escrito tanto e ter participado de tantos outros livros, agora você lançar o seu livro, como é que é para você
esse momento? Isso é, de fato, muito gratificante e digamos que eu estar vivendo esse momento, vai ser no dia 3 de março agora, então está sendo uma semana bastante ansiosa para mim, para aquele momento. Eu ainda não peguei o livro na mão, sim, mas admito que já está muito bonito, que eu vi, já veio para aprovação. Desculpa. Já veio para aprovação, já olhei capa, foi eu mesmo que montei a capa para mandar para a editora Prova em si. E tá muito bonito. Que legal, você mesmo montou a capa e mandou para a editora? Sim, porque na loja dos meus pais eu passei a aprender a mexer no CorelDRAW, no Photoshop, e dali eu comecei a desenvolver isso. Eu julguei interessante, a editora abriu essa porta, eu montei. Como é que você vê hoje o interesse das pessoas em ler, em buscar mais conhecimento na literatura? Eu vejo, até com o avanço das redes sociais e da internet no geral, eu acho que as pessoas acabam perdendo o interesse por aquela leitura mais profunda, por aquela coisa que prende, que demora. Então o leitor hoje está, assim, como os meus textos, alguns deles, aquela forma que o leitor bate o olho e chama atenção, sim, entende? Então é aquilo. As pessoas buscam aquilo, o resumido, o curto. Então, eu acho que a literatura e o jornalismo em si tem que buscar atrair esse público das melhores formas, no sentido de manifestações artísticas, seja por formas, seja por palavras que hoje em dia estejam em evidência, causando debate, discussão social. Afinal, a literatura está aí, historicamente, para trazer, para gerar esse debate, para marcar a época, e o autor, o escritor, tem que falar, sobretudo, do seu tempo, para sempre deixar isso marcado e gerar esse debate. Eu acho que a função social do poeta, do escritor, é importantíssima. Justamente. De fato. Enquanto você toma um gole da sua água, eu vou falar um pouquinho aqui. Você que está nos assistindo pode talvez não ter paixão pela leitura, mas, na verdade, quem ler mais exercita a mente, aprende mais, adquire mais conhecimento. Então, é muito importante que você leia. E o lançamento do livro do Ronaldo Henrique será no dia 3, do Rio de Janeiro. Dia 3. Logo já estará à venda, não está ainda, né? Não, mas vai estar disponível na Livraria Travessa e na Livraria Cultura. E também, posteriormente, eu vou estar trazendo para cá. Vou fazer noites de autógrafos, tanto na Academia Campista, na Academia Pedralva, e também promovendo eventos aqui voltados para isso. E é exatamente isso que você acabou de dizer, Marcos. A situação da leitura, eu acho que é importantíssima. É a pessoa ler e entender a importância daquilo para ela, porque pode ser um romance, pode ser uma crônica no jornal, pode ser um poema, mas aquilo ajuda a aguçar a sensibilidade, ajuda a trazer a localização do indivíduo no seu mundo. Isso é de fato para hoje. Para pessoas, como eu disse, que buscam coisas resumidas e tudo mais, eu acho que é importantíssimo para a pessoa crescer enquanto pessoa, né? No seu íntimo. Com certeza. Bom, na verdade, no dia 3 será lançado o livro do Ronaldo Henrique, vai ser no Rio de Janeiro, né? Sim. O livro Verso Sou Eu, Antologia de Sentimentos, que foi aceito, inclusive, pela editora Carioca em dezembro de 2015. Para você, esse convite de lançar o seu livro no Rio de Janeiro, como é que foi aceito? Foi uma grande oportunidade, no caso, que ainda mais eu, como um jovem de 19 anos, ainda lançando o meu primeiro livro, é uma expectativa sobre isso, e ter essa oportunidade de lançar na Lapa não tem preço, né? Não tem preço. Você vai estar ali num grande evento, né? Me faltam as palavras, eu posso dizer. Então, é uma experiência única, né? Você está num espaço, né, como o Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, sim, lançando o seu livro. Creio que depois você vai percorrer, né, várias cidades lançando, e aqui em Campos não pode ficar faltar, de fora. Com certeza. Né? E espero que você, lançando aqui, você nos conceda também o privilégio da visita. Né? Muito obrigado. Agora, vai ser um prazer. O conteúdo do seu livro, qual a importância de ler o seu livro? O que é que soma na vida das pessoas? Qual o conteúdo do seu livro? Sim. Como eu disse, vai ter 60 poemas. O livro já tem 60 poemas. Quem tem paixão por poesia, né? O livro tem mais de 200 páginas. Sim.
E a importância dele, eu vejo que realmente é aguçar, como eu disse, a sensibilidade, é buscar essa reflexão para as coisas básicas do dia a dia que às vezes nos fogem, né? Às vezes nós estamos tão atarefados buscando a velocidade das questões que nos acometem nos compromissos. Sim. E acabamos não dando atenção para os fatos rotineiros que se passam por corriqueiros. Sim. Então, e o meu livro eu trago do primeiro poema até mais ou menos o 35º poema, de 60 no caso, são poemas mais imaturos, eu diria. São poemas de uma fase inicial minha, influenciada principalmente por Vinícius e Drummond, que foram minhas leituras da época. Eu ia te perguntar as referências que você tem. Sim, minha primeira referência base que me levou a começar a escrever foi o Vinícius. Sim. E dali, a partir da leitura, a professora falando que quantos versos são necessários para fazer um poema? 1, 2, quantos você quiser, não tem nada marcado, nada necessário. Sim. Não tem mais essa rigidez. Isso é de outros tempos, de fato. E vendo essa liberdade, sentindo essa liberdade da poesia, da literatura, eu comecei lendo Vinícius e a partir dali comecei a escrever. Então, esses 35 poemas marcam essa fase imatura, vamos chamar assim, de poemas muito importantes para mim, de fato, isso eu diria. Poemas que foram dos meus primeiros prêmios, minhas primeiras publicações, e posteriormente vem esses poemas com forma, vem esses poemas assim mais influenciados, por exemplo, pelo Ferreira Goulart. Sim. Que quando ele veio à Bienal aqui em Campos, eu estive presente, comecei a ler a obra dele e isso foi marcante, mudou de fato. Eu diria que se iniciou uma nova fase, uma fase assim, ainda mais livre. Sim. E voltada para a poesia. Interessante. Agora, você lançando esse livro, que é um sonho que se realiza, né? A gente sabe que se concretiza aqui um sonho, né? De lançar o primeiro livro. A partir do lançamento desse primeiro livro, quais os seus projetos? O que você pensa em fazer? Bem, além do livro de poemas, eu já tenho em vista, no caso, já estou desenvolvendo o projeto de um livro de contos, só que de um livro de contos assim, que não são em prosa, são também seguindo a linha do verso. Eu posso mostrar aqui também, no outro livro de concursos também, uma forma de escrita minha, mais livre, no caso, mais solta. E eu sigo essa linha aqui. Ele vai nos contos, sobretudo. Aqui você pode ver que os poemas não seguem uma linha reta. Então eu sigo esse estilo. E nos contos, hoje em dia, eu já produzi contos, já fui premiado com um, que pela forma foi premiado como poema. Maravilha. Pela forma. Mas ele, inclusive, está disponível no meu site, ele está na internet. E a partir dali, eu pretendo lançar esse livro com mais ou menos uns 20 contos, mas ainda é um projeto futuro. E já venho também desenvolvendo, né? Que a literatura é sempre uma experimentação. Então, eu já venho desenvolvendo também prosas poéticas, que já é uma coisa que foge completamente ao que eu faço. Apesar de eu escrever ensaios, apesar de eu fazer direito e viver com texto em prosa, eu nunca tinha experimentado o poema em prosa, e isso tem sido muito prazeroso para mim. Bom, Ronaldo, eu desejo sucesso para você, né? Dia 3, no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, será lançado o seu primeiro livro, né? Sucesso no lançamento e que deste muitos outros venham. Sim, e eu gostaria também de convidar o telespectador, como você também, Marcos, a ler minha primeira coluna. No caso, eu vou começar agora nesse domingo a colaborar com o Jornal Diário. Ótimo. Com crônicas, poemas, crônicas, dessa forma. E também gostaria de mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe que está aqui no estúdio. Meu pai está nos assistindo e minha namorada, Ana Paula, também está nos assistindo. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, Marcos. Obrigado, muito bom estar aqui com você. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigado. Vamos para o intervalo rápido e eu volto já para continuar o Mais Vida. Te aguardo.